Caríssimo Padre Hélio, pároco desta paróquia, Padre Osnildo, Padre Eloy, querida comunidade, se queres, podes curar-me. Eu quero, fica curado. Para que isso pudesse acontecer, 2 movimentos foram necessários. O leproso teve que fazer o seu movimento e o Senhor Jesus teve que fazer também um movimento. Ambos, ao fazerem um movimento de encontrar-se, de fazer com que a cura pudesse acontecer, ambos correram um risco porque ambos transgrediram a lei da época. O leproso, por ser leproso, apartado que estava, pois não podia ter contato com ninguém, vendo na pessoa de Jesus, ou enxergando ou imaginando que ele poderia resolver a sua situação, que ele poderia verdadeiramente curá-lo daquela situação em que vivia. Muito mais da doença, mas aquilo que representava a doença, que era a marginalidade, estar à margem de tudo, não poder estar junto da família, não poder estar junto da sociedade. Mas a lei era que não podia se aproximar, tinha que ficar no lugar reservado e ainda dizendo, anunciando que era portador da lepra. O que ele faz? Ele rompe com isso, toma essa coragem e com a fé e com a confiança de que Jesus poderia ajudá-lo, vai até o Senhor e coloca-se diante de Jesus. Foi preciso coragem e confiança, coragem e fé. Ele não se importava das consequências, que consequência maior ele já estava sofrendo, já estava apartado mesmo, já era um marginalizado, já era alguém fora da vida, da convivência das pessoas. Então tomou a coragem e chegou e fez o pedido. Um pedido diferente. Olha, se queres, você pode me curar. Se queres, você pode me curar. E aí vem o segundo movimento. Jesus diz, eu quero, fica curado. E também faz o quê? Chega até perto do leproso, toca no leproso, que não podia também na época, eu quero, você fica curado. Muito mais do que preocupar-se com aquilo que dizia as normas talvez rígidas, Jesus olhou para a pessoa, olhou para aquele filho, olhou para aquele irmão, olhou para aquele leproso, e teve compaixão. Quando se tem compaixão, a gente participa da dor de, a gente participa da vida de, a gente assume para a gente aquilo que a pessoa também está vivendo. E foi isso que Jesus fez. 2 movimentos necessários para que a cura pudesse acontecer. Nós, muitas vezes na nossa vida, às vezes, e muitas vezes até, pedimos ao Senhor para que Ele faça isso, faça aquilo, para nós resolva isso e resolva aquilo. Mas às vezes a gente esquece de fazer o movimento, de sair da onde nós estamos para ir ao encontro do Senhor. De sair da onde nós estamos para fazer esse movimento para conseguirmos esse benefício da cura. Também é necessário de nossa parte ter essa humildade, ter esta confiança e ter esta coragem. Não importando com consequências, não importando com dificuldades, não importando com aquilo que a gente vai encontrar nesse trajeto para ir até o Senhor. Mas é preciso ter a coragem de enfrentar os obstáculos para ganharmos o benefício do bem maior. E diante do Senhor, se queres, você pode me curar. E o Senhor está a olhar para cada um de nós nesta noite, nesse tempo de preparação para a nossa festa. Eu quero ficar curado. Fica curado e cada um de nós sabe o que mais quer pedir ao Senhor. Cada um de nós sabe o que mais precisa pedir ao Senhor para que a gente possa verdadeiramente proclamar a nossa fé, proclamar a palavra do Senhor onde nós estivermos. Cada um de nós sabe permitam-me dizer, qual é a lepra que a gente traz, qual é a dificuldade que a gente traz e que precisa ser curado e que precisa ser mudado. E o Senhor então está aí dizendo para cada um de nós, eu quero, você fica curado. Mas não podemos nos prender nas dificuldades, não podemos nos prender nos obstáculos, temos que enfrentá-los
para termos esse verdadeiro encontro com o Senhor. Há poucos dias atrás, celebrávamos a festa de Reis. Os reis magos saíram da onde estavam, fizeram a sua caminhada, passaram por dificuldades, encontraram com Herodes no caminho, quase foram enganados por ele quando Herodes pediu para que também eles mostrassem aonde o Senhor estava, enfrentaram todas as dificuldades e quando encontraram com o Senhor, a partir do encontro, retornaram por um outro caminho. Mudaram também a sua vida, mudaram também a sua história. Então, hoje, a liturgia nos mostra o Senhor olhando para cada um de nós e dizendo: eu quero, fica curado. Mas é preciso que a gente faça esse movimento, para que a gente faça esse movimento de ir até o Senhor. Faça esse movimento de pedir ao Senhor com toda humildade: se queres, podes me curar. Talvez nós pudéssemos trazer uma terceira pessoa para essa celebração, para essa liturgia, que é o nosso padroeiro São Sebastião. Alguém que também, se pudermos olhar ali como leproso, teve fé e teve coragem. Alguém que também fez um movimento de sair do seu conforto, fez um movimento de sair da onde estava para ir ao encontro do outro. Ele era alguém da confiança do imperador Diocleciano. Mas o que ele faz? Continua na sua posição, continua no seu trabalho, mas na medida em que pode, ele vai lá confortar aqueles irmãos cristãos que estão na linha para serem martirizados. Ele faz esse movimento, coloca-se também em risco, enfrenta as dificuldades, mas ele faz isso porque tem coragem e tem fé. E a fé que ele tem no Senhor faz com que ele tenha essa coragem de, ainda que às escondidas, ir fazendo isto. Quando é descoberto, então ele sofre o que nós conhecemos muito bem, a maneira como ele foi martirizado. Que na primeira vez teve sorte e não morreu, né? Foi recolhido por algumas senhoras, entre elas Irene, né? Então, e aí ele tem a coragem de vir então apresentar-se verdadeiramente ao imperador e ali dizer o que o imperador deveria ou não deveria de fazer com os cristãos, né? Pedindo que tivesse clemência dos cristãos. Mas tudo isso só pode acontecer no caso do nosso padroeiro São Sebastião, e só pode acontecer na vida de cada um de nós, quando verdadeiramente há um encantamento pelo Senhor. Quando o Senhor verdadeiramente nos encanta, quando o Senhor é algo a mais na vida de cada um de nós, e quando Ele é algo a mais na vida de cada um de nós, faz com que tenhamos a coragem de tomar atitude, colocarmos-nos em movimento, irmos ao encontro do Senhor e a partir daí irmos ao encontro dos nossos irmãos. Que São Sebastião, o nosso padroeiro, homem de coragem, homem de fé, nos ajude como filhos e filhas desta paróquia, como filhos e filhas desta comunidade, a assumirmos também a nossa missão de sermos homens e mulheres movidos pela coragem e movidos pela fé. Mas a fé em alguém que nos encanta, em alguém que verdadeiramente nos desinstala, alguém que verdadeiramente nos provoca a nos colocarmos em movimento. Fé em Jesus Cristo. Isso fez com que São Sebastião mudasse a sua vida, mudasse a sua história, com coragem entregasse a sua vida para a salvação de tantos irmãos. E hoje ele está à frente da nossa comunidade, como nosso padroeiro, dizendo para cada um de nós: basta apenas deixar a vontade de Deus acontecer na vida e na história de cada um de nós. Mas cada um de nós sabe como que isso é difícil, deixar a vontade de Deus acontecer. Mas na medida em que isso acontece, na medida em que nós permitimos que a vontade de Deus possa acontecer na nossa vida e na nossa história, nós vamos também nos tornando testemunhas verdadeiras do Evangelho e da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. São Sebastião, rogai por nós.